uma ambição: ver o moinho de vento concluído antes de aposentar-se. De início, quando as leis da granja dos bichos foram elaboradas, fixara-se a idade de aposentadoria em 12 anos para os cavalos e os porcos, 14 para as vacas, 9 para os cachorros, 7 para as ovelhas e 5 para as galinhas e os gansos. Pensões liberais se estabeleceram para os animais idosos. Até então, nenhum bicho se aposentara, mas ultimamente o assunto vinha sendo objeto de frequentes conversas. Como o potreiro atrás do pomar fora semeado com cevada, dizia-se agora que um canto da pastagem grande seria cercado e reservado para os velhos. Para os cavalos, ao que se falava, a pensão seria 2,5 kg de milho por dia e no inverno 8 kg de feno mais uma cenoura ou talvez uma maçã nos feriados. O 12º aniversário de Sansão seria no fim do verão do ano seguinte. A vida ia dura. O inverno foi tão frio quanto o anterior e a quantidade de alimento ainda menor. Novamente foram reduzidas todas as rações, exceto as dos porcos e dos cachorros. Uma igualdade por demais rígida em matéria de rações, explicou Garganta. Seria contrária ao espírito do animalismo. De qualquer maneira, não teve dificuldades em provar aos outros bichos que na realidade eles não sentiam falta de comida, a despeito das aparências. Naquele momento, de fato, fora necessário realizar um reajustamento das rações. Garganta sempre se referia a reajustamentos, nunca a reduções. Mas, em comparação com o tempo de Jones, a diferença para melhor era enorme. Lendo os dados estatísticos em voz aguda e rápida, provou-lhes, com riqueza de detalhes, que eles recebiam mais aveia, mais feno e mais do que na época de Jones, que trabalhavam muito menos, que a água potável era de melhor qualidade, que viviam mais tempo, que havia mais palha nas baias e que as pulgas já não incomodavam tanto. Os animais acreditavam em cada palavra. Para falar a verdade, tanto Jones como tudo quanto ele representava já estavam quase apagados de suas memórias. Sabiam que a vida estava difícil e cheia de privações, que andavam constantemente com frio e com fome, e trabalhando sempre que não estavam dormindo. Mas, sem dúvida, antigamente fora muito pior. Gostavam de acreditar nisso. Além do mais, naqueles dias eram escravos, ao passo que, agora, eram livres. E tudo isso, afinal, fazia diferença, conforme Garganta sempre dizia. Havia agora muito mais bocas a alimentar. No outono, as 4 porcas haviam dado cria quase simultaneamente, 31 leitõezinhos ao todo. Os leitões eram malhados e, sendo Napoleão o único cachaço da fazenda, era fácil adivinhar sua linguagem. Foi proclamado que, mais tarde, quando comprasse tábuas e tijolos, seria construída uma escola no jardim da casa. Por enquanto, os leitões seriam instruídos pelo próprio Napoleão na cozinha. Faziam seus exercícios no jardim e eram aconselhados a não brincar com os filhotes dos outros animais. Mais ou menos por essa época, estabeleceu-se que, quando um porco e outro animal se encontrassem numa trilha, o outro animal cederia a passagem. E também que os porcos, qualquer que fosse seu grau hierárquico, teriam o direito de usar fitas vermelhas no rabicho aos domingos. A granja tivera um ano bem sucedido, mas faltava dinheiro. Era necessário comprar tijolos, areia e cal para a escola, e economizar outra vez para a maquinaria do moinho de vento. Além disso, havia ainda a necessidade de querosene para os lampiões e velas para a casa, açúcar para a mesa de Napoleão. Ele o proibira para os outros porcos, dizendo que engordava. Todo o suprimento normal de ferramentas, pregos, carvão, arame, ferro velho e biscoitos para cachorros. Venderam uma meda de feno e parte da colheita de batatas, e o contrato de fornecimento de ovos foi aumentado para 600 por semana, de forma que as galinhas naquele ano mal puderam chocar um número de ovos que as mantivessem no mesmo nível. As rações, já reduzidas em dezembro, sofreram nova redução em fevereiro, e foram proibidos os lampiões nos estábulos a fim de economizar querosene. Os porcos, entretanto,
Pareciam bastante bem, pelo menos ganhavam sempre alguns quilinhos. Uma tarde, em fins de fevereiro, correu pelo pátio, proveniente da cozinha, um cheiro gostoso, suculento, quentinho, como nunca os bichos haviam sentido antes. Alguém disse que era cheiro de cevada cozida. Os bichos farejaram avidamente o ar e ficaram a pensar se não seria algum fervido para o jantar. Mas não apareceu fervido nenhum no jantar, e no domingo seguinte foi comunicado que toda a cevada passaria a ser reservada para os porcos. O campinho junto ao pomar já fora semeada com cevada e logo transpirou a notícia de que cada porco estava recebendo diariamente a ração de meia garrafa de cerveja, sendo que Napoleão recebia meio galão e era servido na terrina e na bachela de porcelana. Mas se havia grandes agruras a arrostar, estas eram compensadas pelo fato de a vida agora ter muito mais dignidade. Havia mais canções, mais discursos, mais desfiles. Napoleão determinara que, uma vez por semana, houvesse uma coisa chamada manifestação espontânea, cuja finalidade era comemorar as lutas e triunfos da Granja dos Bichos. À hora marcada, os animais deviam abandonar o trabalho e desfilar pelo terreno da granja em formação militar, os porcos à frente, depois os cavalos, depois as vacas, depois as ovelhas e, por último, as aves. Os cachorros enquadravam a formatura e a testa marchava o garnizé preto de Napoleão. Sansão e Quitéria conduziu sempre a bandeira verde com o desenho do chifre e da ferradura e a legenda "Viva o camarada Napoleão". A seguir havia a recitação de poemas compostos em honra de Napoleão, um discurso de garganta dando detalhe dos últimos aumentos na produção de gêneros e, no momento exato, a espingarda dava um tiro. Quem mais gostava das manifestações espontâneas eram as ovelhas, e se alguém se queixava, havia quem o fizesse, quando os porcos ou os cachorros não andavam por perto, de que aquele negócio era uma perda de tempo e obrigava a ficar bom pedaço no frio, as ovelhas invariavelmente calavam o insatisfeito com um ensurdecedor balido de 4 pernas bom, 2 pernas ruim. De modo geral, porém, os bichos gostavam daquelas celebrações. Achavam confortador serem relembrados de que, afinal, não tinham patrões e todo o trabalho que enfrentavam era em seu próprio benefício. E assim, à custa das cantorias, dos desfiles, das estatísticas de garganta, do estrondo da espingarda, do cocoricó do garnizé e do drapejar da bandeira, conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia, pelo menos a maior parte do tempo. Em abril, a Granja dos Bichos foi proclamada república e houve necessidade de eleger um presidente. Apareceu um só candidato, Napoleão, que foi eleito por unanimidade. No mesmo dia, notificou-se a descoberta de novos documentos que revelavam mais detalhes sobre a cumplicidade de Bola de Neve com Jones. Soube-se que Bola de Neve não apenas tentara perder a batalha do estábulo por meio de um estratagema, conforme os animais já tinham tomado conhecimento, mas lutara abertamente ao lado de Jones. Na realidade, fora ele o verdadeiro líder das forças humanas e jogara-se à batalha com as palavras "Viva a humanidade" nos lábios. Os ferimentos em suas costas, que alguns poucos bichos lembravam de ter visto, haviam sido causados pelos dentes de Napoleão. Em meio ao verão, Moisés, o corvo, reapareceu inesperadamente na granja após uma ausência de vários anos. Continuava o mesmo, não trabalhava e contava as histórias de sempre a respeito da montanha de açúcar. Encarapitava-se num toco de árvore e arengava durante horas para quem quisesse ouvir. "Lá em cima, camaradas", dizia ele, solenemente apontando o céu com a bicanca. Lá em cima, pouco além daquela nuvem preta, ali está ela, a montanha de açúcar, o lugar feliz onde nós, pobres animais, descansaremos para sempre desta nossa vida de trabalho. Chegava a afirmar haver estado lá, num dos voos mais altos, e ter visto os infindos campos de trevo e os bolos de linhaça e o açúcar crescendo nas sebes. Muitos bichos acreditavam. Suas vidas atualmente eram de fome e de trabalho, raciocinavam. Era justo que lhes tivesse reservado um mundo melhor mais além.
Coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos com relação a Moisés. Eles afirmavam peremptoriamente que as histórias sobre a montanha de açúcar não passavam de pura mentira. No entanto, deixavam-no permanecer na granja sem trabalhar e ainda por cima, com direito a um copo de cerveja por dia. Depois que o casco ficou bom, Sansão trabalhou mais violentamente do que nunca. Aliás, naquele ano, todos os bichos trabalharam feito escravos. Além da faina normal na fazenda e da reconstrução do moinho de vento, ainda houve a escola dos porquinhos, iniciadas em março. Às vezes, tornava-se difícil aguentar as longas horas sem comer, mas Sansão nunca fraquejou. Em nada do que dizia ou fazia, era possível perceber qualquer sinal de que sua energia já não era a mesma de antigamente. Apenas sua aparência estava um pouquinho modificada. O pelo já não era tão brilhante e as ancas pareciam haver murchado. Sansão vai se recuperar quando crescer o capim da primavera, diziam os outros. Porém, a primavera chegou e Sansão não mudou de aspecto. Por vezes, na rampa da pedreira, quando enrijecia a musculatura contra o peso de um enorme pedregulho, tinha-se a impressão de que apenas a vontade o mantinha de pé. Nesses momentos, seus lábios formavam claramente as palavras "trabalharei mais ainda". Não emitia qualquer som. Novamente, Quitéria e Benjamim o aconselharam, porém ele não deu atenção. Seu 12º aniversário se aproximava. Não se importava com o que sucedesse, desde que pudesse acumular uma boa quantidade de pedras antes de aposentar-se. Certa noite no verão, correu a súbita notícia de que algo acontecera a Sansão, que havia saído sozinho para puxar uns montes de pedra até o moinho. E era verdade. Poucos minutos depois chegaram 2 pombos afobados. Sansão está caído, não consegue levantar-se. Metade dos animais da granja correu para a colina do moinho de vento. Lá estava Sansão, deitado entre os paus da carroça, com o pescoço esticado e sem poder sequer levantar a cabeça. Corria-lhe da boca um filete de sangue. Quitéria ajoelhou-se a seu lado. "Sansão", chamou ela, "você está bem?" "É o meu pulmão", disse ele quase sem voz. "Não tem importância. Vocês terminarão o moinho sem mim. Já deixei bastante pedra aí. De qualquer maneira, só me restava um mês de atividade. Para falar a verdade, tenho estado à espera desta hora. E, como Benjamim também estava ficando velho, talvez o deixe aposentar-se para me fazer companhia." "Precisamos de socorro imediatamente", gritou Quitéria. "Alguém vá correndo contar à garganta o que aconteceu." Os animais todos correram à casa grande para dar a notícia à garganta. Só ficaram Quitéria e Benjamim, que se deitou ao lado de Sansão e, sem dizer uma palavra, ficou a espantar-lhes as moscas com o rabo comprido. Mais ou menos um quarto de hora depois, Garganta apareceu, cheio de simpatia e preocupação. Disse que o camarada Napoleão tomara conhecimento, abaladíssimo, do mal que sucedera a um dos trabalhadores mais leais da granja, e já estava tratando de enviar Sansão para tratar-se no hospital em Willingdon. Os animais sentiram certa inquietação. Com exceção de Mimosa e Bola de Neve, nenhum deles jamais saíra da granja, e não gostaram da ideia de seu camarada ir para as mãos dos humanos. Entretanto, Garganta os convenceu, facilmente, de que o cirurgião veterinário de Willingdon poderia tratar do caso de Sansão muito melhor do que eles, na granja. Cerca de meia hora mais tarde, quando Sansão já se recuperara um pouco, conseguiram pô-lo de pé e ele cambaleou de volta até a baia, onde Quitéria e Benjamim lhe haviam preparado uma boa cama de palha. Durante os 2 dias seguintes, Sansão permaneceu lá. Os porcos enviaram uma garrafa contendo um remédio cor-de-rosa encontrado no armário do banheiro e Quitéria servia-o a Sansão 2 vezes ao dia após as refeições. À noite, Quitéria permanecia ao seu lado, conversando com ele, enquanto Benjamim afastava as moscas. Sansão afirmava não estar triste com o acontecido. Caso se recuperasse bem, poderia viver mais 3 anos, e já imaginava os dias tranquilos que passaria no rincão da pastagem. Seria a primeira vez que lhe sobraria tempo de folga para estudar e melhorar seus conhecimentos.
Pretendia dedicar o resto de sua existência ao aprendizado das 22 letras restantes do alfabeto. Contudo, Benjamin e Quitéria só podiam estar a seu lado após as horas de trabalho, e foi durante o dia que o carroção veio buscá-lo. Os animais estavam na lavoura, semeando nabos sob a supervisão de um porco, e ficaram admirados ao verem Benjamin a galope vindo da direção das casas da granja ao encontro deles, zurrando feito louco. Era a primeira vez na vida que viam Benjamin excitado. Para falar a verdade, era a primeira vez que alguém o via galopar. Depressa, depressa, gritou, venham depressa. Estão levando Sansão. Sem esperar ordens do porco, largaram o trabalho e correram de volta para as casas. Realmente, lá estava um carroção fechado, puxado por 2 cavalos, com um letreiro no lado e um homem de chapéu coco sentado na boleia. Sansão estava... o local de dormir de Sansão estava vazio. Os bichos se apinharam ao redor do carroção. Até breve, Sansão, gritaram, até breve. Idiotas, idiotas, exclamou Benjamin, corcoviando em volta deles e ferindo o chão com os cascos pequeninos. Imbecis, não veem o que está escrito ali ao lado? Isso fez calar os animais e ouviu um psss. Maricota começou a soletrar as palavras, mas Benjamin empurrou-a para o lado e leu em meio a grande silêncio. Alfred Simon, matadouro de cavalos, fabricante de cola. Fabrica ainda peles e farinha de ossos. Fornece para canis. Será que vocês não percebem? Vão levar Sansão para o carniceiro. Houve um grito de horror dos bichos. Nesse momento, o homem da boleia estalou o chicote e os cavalos saíram a trote vivo, abandonando o pátio. Os bichos correram atrás, gritando com todas as forças. Quitéria abriu o caminho até a frente. O carroção tomou velocidade. Quitéria tentou fazer que suas pernas grossas galopassem e conseguiu um trotezinho. Sansão! Gritou ela. Sansão! 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 Nesse exato momento, como se tivesse ouvido a barulheira de fora, apareceu na janelinha de trás da carroça a cara de Sansão com sua mancha branca no focinho. Sansão! Berrou Quitéria desesperadamente. Sansão, saia daí! Saia depressa! Estão levando-o para a morte! Os bichos gritavam a um tempo. Saia daí, Sansão! Todavia, o carroção tomava velocidade e começava a distanciar-se. Não podiam saber se Sansão havia entendido Quitéria. Logo depois, entretanto, sua cara desapareceu da janela e ouviu-se o barulho da tremenda pancadaria de seus cascos no interior do carroção. Ele tentava livrar-se de qualquer maneira. Tempo houve em que, com alguns coices, Sansão transformaria aquela carroça num monte de lenha. Mas aí sua força o abandonara. Em poucos instantes o som das batidas diminuiu e morreu. Desesperados, os animais suplicaram aos 2 cavalos que puxavam o carroção para que se detivessem. Camaradas, camaradas, gritavam eles, não levem um irmão de vocês para essa morte. Porém, os brutos estúpidos, ignorantes demais para entender o que acontecia, limitaram-se a murchar as orelhas e apertar o passo. A cara de Sansão não reapareceu mais na janela. Alguém pensou em correr à frente e fechar a porteira das 5 barras, mas era tarde demais, pois logo o carroção atravessava a porteira e desaparecia rapidamente na estrada. Sansão nunca mais foi visto. 3 dias mais tarde, chegou a notícia de que havia falecido no hospital veterinário de Willington, a despeito de ter recebido todos os cuidados que um cavalo merece. Garganta veio dar a notícia. Presenciara, disse, os últimos momentos de Sansão. Foi a cena mais comovente da minha vida, disse Garganta, erguendo a pata e deixando rolar uma lágrima. Eu estava à sua cabeceira no instante final. Quase sem poder falar, ele sussurrou ao meu ouvido que seu único pesar era morrer antes de ver terminado o moinho de vento. Para a frente, camaradas! Viva a Granja dos Bichos! Viva o camarada Napoleão! Avante em nome da Revolução! Napoleão tem sempre razão. Estas foram suas últimas palavras, camaradas. A seguir, os modos de Garganta se transformaram. Caiu em silêncio por um momento e seus olhinhos deram miradas suspeitosas para os lados antes de prosseguir. Chegara a seu conhecimento, disse ele,
que um boato idiota e perverso circulara por ocasião da baixa de Sansão. Alguns animais haviam notado que na carroça que transportou Sansão estava escrito matadouro de cavalos, chegando à conclusão de que Sansão estava sendo mandado para o carniceiro. Era quase inacreditável que um bicho pudesse ser tão estúpido. Com certeza, gritou ele indignado, sacudindo o rabicho e dando pulinhos. Com certeza, todos conheciam seu amado líder, o camarada Napoleão, não? A explicação era muito simples. A carroça pertencera antes ao carniceiro. Depois fora comprada pelo cirurgião veterinário, que ainda não apagara o letreiro. Eis como se dera o engano. Os bichos ficaram imensamente aliviados com isso. E quando o Garganta continuou dando detalhes sobre a câmara mortuária de Sansão, o extraordinário cuidado que recebeu e os caríssimos remédios que Napoleão mandara comprar sem olhar o preço, desapareceram suas últimas dúvidas e a tristeza pelo camarada morto foi mitigada pela certeza de que, pelo menos, morrera feliz. O próprio Napoleão apareceu no encontro do domingo seguinte e pronunciou uma singela oração. Tudo em memória de Sansão. Não fora possível, explicou, trazer de volta os despojos do lamentado camarada para o enterro, porém, dera ordem para que se confeccionasse uma grande coroa com louros do jardim e a enviara para ser colocada no túmulo de Sansão. E anunciou que, alguns dias depois, os porcos pretendiam realizar um banquete em memória de Sansão. Napoleão finalizou seu discurso, relembrando as duas máximas prediletas de Sansão. Trabalharei mais ainda e o camarada Napoleão tem sempre razão. Máximas disse que cada animal deveria adotar para si próprio. No dia marcado para o banquete, chegou de Wellington a carroça de um armazém e desembarcou na casa grande um engradado de madeira. Naquela noite ouviu-se uma alta cantoria, seguida de algo que parecia uma discussão violenta e que terminou cerca das 11 horas com uma tremenda barulheira de vidros quebrados. No dia seguinte, ninguém se levantou na casa grande até o meio-dia, e correu uma conversa de que os porcos haviam conseguido, não se sabia de que maneira, dinheiro para adquirir outra caixa de uísque. A Revolução dos Bichos, capítulo 10. Passaram-se anos. As estações vinham, passavam, e a curta vida dos bichos se consumia. Tempo chegou em que ninguém mais se lembrava de antes da Revolução, com exceção de Quitéria, Benjamim, o corvo Moisés e alguns porcos. Maricota morreu. Ferrabras, Lulu e Catavento morreram. Jones também morreu. Jones morreu num asilo de alcoólatras, noutra cidade. Bola de Neve fora esquecido. Sansão também, exceto pelos poucos que o haviam conhecido. Quitéria era agora uma égua velha, corpulenta, com os olhos atacados pela catarata. Já ultrapassara de 2 anos a idade de aposentadoria. Aquela história de reservar um pedaço de campo para os animais idosos não era mais nem mencionada. Napoleão tornara-se um cachaço madurão de uns 150 quilos. Garganta estava tão gordo que mal conseguia abrir os olhos. Somente Benjamim continuava o mesmo, apenas de focinho um pouco mais grisalho e desde a morte de Sansão, mais rabugento e taciturno do que nunca. Agora existiu muito mais criaturas na granja, embora o índice de crescimento não fosse aquele que esperavam nos primeiros anos. Haviam nascido muitos animais para os quais a revolução não passava de uma obscura tradição transmitida verbalmente e outros que nem sequer tinham ouvido falar coisa nenhuma a respeito. A granja contava agora com 3 cavalos, além de Quitéria. Eram bichos formidáveis, trabalhadores incansáveis, bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum se mostrou capaz de aprender o alfabeto além da letra B. Aceitavam tudo quanto lhes era dito a respeito da Revolução e dos princípios do animalismo, especialmente por Quitéria, a quem dedicavam um respeito filial, mas era duvidoso que entendesse lá grande coisa. A granja prosperava e estava mais bem organizada. Fora até aumentada pela compra de 2 tratores de terra ao senhor 2 tratos de terra ao senhor Pílgado. O moinho de vento, afinal,
fora concluído com êxito e a granja possuía uma debulhadeira e um elevador de feno próprio e construções novas se haviam erguido. O ímpen comprara uma aranha. O moinho de vento, entretanto, não era usado para gerar energia elétrica. Usavam-no para moer cereais, coisa que dava bom dinheiro. Os animais estavam a braços com a construção de outro moinho de vento. Quando este estivesse concluído, dizia-se, seriam instalados os dínamos. Mas naquele luxo de que Bola de Neve lhes falara certa vez, casas com luz elétrica e água quente e fria, e na semana de 3 dias, não se falava mais. Napoleão denunciara tais ideias como contrárias aos princípios do animalismo. A verdadeira felicidade, dizia ele, estava em trabalhar bastante e viver frugalmente. De certa maneira, parecia como se a granja se houvesse tornado rica sem que nenhum animal tivesse enriquecido, exceto, é claro, os porcos e os cachorros. Talvez isso acontecesse por haver tantos porcos e tantos cachorros. Não que esses animais não trabalhassem à sua moda. Garganta nunca se cansava de explicar